Para mim, essa festa é uma farsa. E o Flamengo não poderia renovar o contrato de um jogador que quer ganhar um salário altíssimo, que é o direito que ele tem de querer pedir, pede o que ele quiser. Virou uma seita de seguidores cegos que ficam tentando minimizar, terceirizar responsabilidades. Deixa eu terminar. Paulo, Deixa eu terminar, Thiago. Deixa eu terminar, Thiago. Você não tem um Deixa eu cara. terminar. Deixa eu terminar. Mas você não deixa eu terminar. Eu quero terminar o raciocínio. É que você está misturando as duas coisas. E aí, meu amigo do Esporte lá, é que o Gabigol conseguiu aí o que queria, trazer a mídia pra cima dele, teve até copinho aí da torcida, a torcida aí exaltando o Gabigol fez até gol no jogo de despedida. Mauro César Pereira aí contesta todas esses movimentos do Gabigol, o Gabigol saindo do Flamengo, mas deixando muita polêmica no ar. E o Mauro César contou toda a história aí na Jovem Pan Esportes, e o Pilhado, que tem todo jeitão aí de Gabizete, discutiu com ele, mas o Mauro César é aquele cara que não tem papas na língua, fala mesmo, ele não tá nem aí, ele faz o serviço dele de jornalismo muito bem feito, por isso que eu gosto muito dele, que ele realmente é um cara que fala aquilo que você não quer ouvir. Então vamos lá ouvir as falas do Mauro César a respeito dessa despedida aí do Gabigol. Aproveita aí, deixa seu comentário. Você acha que o Gabigol é ídolo? É uma lenda no Flamengo? Quero ouvir aí de você, meu amigo. Deixa aí nos seus comentários e aproveita, se inscreva no canal, que aqui a gente traz todas as tretas e todas as novidades do Mengão. Um forte abraço e até a próxima, galera. E vamos aí com o Mauro César. Hipocrisia, né? Pessoas loucas para ficarem livres dele e ele louco para ficar livre das pessoas. É o que me parece, uma hipocrisia. Jogo de despedida para quem não vai pendurar chuteira, quem pode ser adversário do próprio Flamengo em poucos meses, que pode estar fazendo gol no Flamengo, se ele estiver jogando em outro clube bem, né? Aí vai fazer festa de despedida. Eu acho muito engraçado quando você falou aí, eu não sabia disso. Como é que ele falou? Que ele não tem mágoa? Sim, sim. Mágoa com quê? Foi o Mágoa último vídeo quê? agora. O último vídeo agora, que ele fala Mágoa com que quê? teve problemas, mas que ele vai embora sem Mágoa mágoa. com quê? Com quê? Quem tem mágoa é o torcedor do Flamengo que gosta do clube e não de jogador. O Gabizete não. O Gabizete poderia até comprar uma camisa do Cruzeiro amanhã, caso o Cruzeiro realmente o contrate, né? Anuncie oficialmente sua contratação. Muda de time. Segue o Gabriel até o final da sua carreira. O rubro-negro é que tem motivo de ter mágoa com quem veste camisa de outro clube, que fica flertando com a torcida de clube adversário, que no dia de uma dor, de uma derrota que custou um título, dá entrevista na zona mista, tranquilamente, sem nenhum abalo, ainda fala que manda beijo mesmo pro técnico adversário porque gosta dele, mandou beijo uma semana antes, arruma uma suspensão tola por conta de uma questão lá no exame antidoping, quando sai vaiado de desculpa para a torcida, como fez no jogo São Paulo no Flamengo 0 do Maracanã ano passado na final da Copa do Brasil, e não joga nada há 2 anos, exceção ali de um outro momento, e teve aí a felicidade de fazer aqueles 2 gols na final da Copa do Brasil, no jogo de volta já teve aquele problema quando ele foi substituído. Mágoa. Quem tem motivo para ter mágoa, se é que tem mágoa, né, é o torcedor do clube. Só ele. E essa história do Tite, tudo isso é um absurdo. É só para quem não tem memória ou é muito cretino para acreditar nessa história. Porque, gente, vamos lá. Ia barrar o Pedro? Você tiraria o Pedro? Você tiraria o Cebolinha? Ou o Luiz Araújo, que entrava no time? O Bruno Henrique? O Lohan, em dado momento, como contra o Corinthians no primeiro turno, que ele jogou bem, fez até gol. Vários jogadores estavam em condição melhor do que ele. Ele virou reserva pelo seu péssimo desempenho durante muito tempo. Para mim, essa festa é uma farsa. E o Flamengo não poderia renovar um contrato de um jogador que quer ganhar um salário altíssimo, que é o direito que ele tem de querer pedir, pede o que ele quiser, e que não joga futebol compatível com essa remuneração. Simples assim. Então seria um absurdo se o presidente do Flamengo renovasse o contrato nas bases que foram até alinhavadas no ano passado, né? Que foi já um absurdo chegar naquilo. Ele brecou e fez ele muito bem. Isso aí ele acertou. Errou aqui, ali e tal, mas aí ele acertou. A obrigação dele é fazer o melhor para o clube. E não seria bom para o clube você pegar um reserva convicto, um cara que se adaptou ao banco de reservas e pagar o salário mais alto do Brasil, talvez, um dos maiores do país, o maior do elenco. Não tem cabimento. Você tem que remunerar bem quem te dá retorno técnico. Ele não dá retorno há 2 anos. Pode ser que ele volte a jogar bem em outro clube, pode ser que ele brilhe em outro clube, mas aí é problema dele e do clube, não é problema do Flamengo. O Flamengo tem que seguir a sua vida, desapegar, tratar essas relações como uma relação profissional. E se tem alguém que tem que ter mágoa, se é que tem mágoa, é o torcedor que gosta dele, ou gostava, e que se chateou com todos esses episódios aqui, que eu citei alguns, que foram no mínimo controversos. É isso. Quando o jogo é uma grande bobagem isso aí. Uma grande besteira. Despedida para quem para de jogar. Vê o Léo Moura. Depois entrou na ação contra o Flamengo depois, foi jogar no Grêmio. Chegou a conversar com o Vasco. Renato Gaúcho, aí do Flamengo, jogou no Fluminense, fez o gol de barriga famoso, não é? Bebeto foi direto pro Vasco, depois voltou pro Flamengo. Romário era do Vasco, jogou no Flamengo, voltou pro Vasco e tal.
e faz gol no um, faz gol no outro e tal. Você vai fazer festa de despedida. Um jogador que não vai parar, que vai continuar. Ah, mas teve pro Rodrigo Caio. Na verdade, no ano passado fizeram a festa pro Felipe Luiz, o Rodrigo Caio foi junto, mas o Rodrigo Caio, coitado, ele com aquelas lesões dele, só saiu porque não conseguia mais jogar com regularidade, nunca teve nenhum problema. Então, até você entende, né? O Diego Ribas parou de jogar, aí teve lá uma despedida para ele. Aí o Alves entrou junto, mas não parou, né? Não tá jogando, né? Não tem clube nenhum. Acabou que não anunciou a parada dele definitiva, mas na prática estava já meio que ensaiando a parada. Agora o Gabriel não, ele vai jogar em outro clube, possivelmente o Cruzeiro. Pode ser que amanhã ele esteja frente a frente de uma final contra o Flamengo, com a camisa de um outro clube. Aí vou fazer festa de despedida. Depois de tudo que aconteceu ao longo desses últimos anos. Vários problemas, todos evitáveis. Alguns até bobos. Mas enfim, ele tem todo o direito de ter lá a narrativa dele. Agora, o que eu acho impressionante é a gente na rede social que tenta terceirizar a responsabilidade. Aí bota a culpa do técnico. O Tite não teve culpa nenhuma, gente. Ele já chegou no Flamengo, o Gabriel era reserva. E nunca o Gabriel jogou para ser titular. O Felipe Luiz o colocou para jogar. Foi legal pra caramba com ele, insistiu e até deu certo no jogo final que ele fez os 2 gols. Mas teve que tirar do intervalo, que ele estava péssimo, o Belo Horizonte pegava na bola. E o time melhora quando entra o Bruno Henrique. Ou seja, durou o quê? Um jogo, gente. Um jogo. Fora isso, vamos lembrar, o passe pro Carlinhos marcar o gol da vitória sobre o Vitória. Foi um bom momento dele. Batendo pênalti, fez o gol do 6-1 embaixo da trave contra o Vasco. Uma grande atuação. Qual o momento que ele foi decisivo? Contra o Peñarol, o Flamengo precisava dele. Entrou, fez o gol? Não fez. A bola se ofereceu no chute de Matheus Gonçalves no final do jogo. Era só desviar do goleiro, ele não conseguiu. Se ele faz aquele gol, muda o curso da história. O Flamengo poderia ter classificado. Poderia ser hoje campeão, sabe lá? Agora, jogar a culpa do Tite, eu acho o fim da picada. O Tite fez o papel dele, mantendo na reserva um cara que não tem bola para ser titular. Agora, só uma pessoa desmemoriada ou muito cínica, muito dissimulada para tentar argumentar que ele tinha que colocar o Gabriel. Não tinha que colocar. Nós debatemos isso aqui várias vezes, tinha a menor condição. No início do ano, ainda tinha uns débeis mentais que achavam que era uma perseguição de ficar no banco quando o Pedro já estava fazendo gol a rodo. E achavam que, não, mas peraí, não. Como, gente? Como? Quer dizer, é uma coisa maluca isso aí, cara. É uma seita, virou uma seita de seguidores cegos que ficam tentando minimizar, terceirizar a responsabilidade. Aí a responsabilidade é do técnico, não é do jogador, é do técnico que não escala. Quando vai escalar, você tem gente melhor. E para a seleção brasileira, quando que o Gabriel se impôs como jogador de seleção brasileira para ter que ir para a Copa do Mundo? O Tite tinha qual obrigação de levá-lo? Honestamente. Tinha obrigação? Ele nunca se impôs como jogador de seleção brasileira. Nunca. Nas vezes que foi, sempre foi um jogador comum. E sempre o Tite o via como um jogador de lado. Não era ele que ia mudar o curso da história da seleção. Ele é um jogador bom no Flamengo, como foi bom no Santos. Só. Não levá-lo, foi uma opção, certo ou errada. Isso não interessa. A seleção que se dane a seleção brasileira. O que importa é o Flamengo nesse momento que a gente está discutindo. E no Flamengo ele nunca mereceu ser titular. Ele até jogou muitas vezes. O Bruno já fez aqui a apanhado geral. Entre ele e Carlinhos. Uma vez só. Estava ali os dois, o Carlinhos entrou. Ele estava suspenso, estava machucado. Suspenso ou machucado. Aí entrava o Carlinhos. O Felipe Luiz colocou o cara para jogar. Insistiu. Ele ficava em campo, não fazia nada. E o Felipe insistindo. Aí deu certo lá. Parabéns pro Felipe Luiz. Aí no jogo seguinte ele fez, não está bem o Gabriel, vou botar o Bruno. Pôs o Bruno Henrique. Confusão. Problema lá no vestiário, tudo foi amplamente noticiado e tal. Aí vai o Felipe Luiz para a coletiva depois, tudo sem graça. Aconteceram coisas que eu não gostaria, coisa e tal, falou alguma coisa nesse sentido. E hoje vai ter a oportunidade dele de se despedir da torcida. Vai ter essa festa, para mim, é uma grande falsidade por parte da diretoria do Flamengo, porque os caras estão loucos para ver ele pelas costas. Ninguém aguenta mais ele ali. Ele acho que também não aguenta os caras, porque ele acha que ele merece um salário alto, um contrato longo e tal. Foram muito generosos até oferecendo um contrato de 1 ano. Eu não ofereceria nem isso. Com aumento, tudo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só que existe uma religião de jovens torcedores hoje em dia que se apegam ao jogador. Não é só no Flamengo, não. O cara tem apego ao jogador. E não ao clube. Eu entendo que o clube está sempre em primeiro lugar. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O jogador vem logo depois. E para o jogador chegar no patamar mais alto, ele tem que fazer muito mais do que gols, algumas finais e tudo. Ele tem que ter comportamento, conduta, respeitar o clube em qualquer situação. Nunca flertar com outro clube. Jamais, mas jamais. Mas nem pensando, mas nem por pensamento. O cara é ídolo do Flamengo, ele tem que ser o ídolo do Flamengo, da torcida do Flamengo. Não se admite vestir uma outra camisa, flertar com uma torcida adversária. De jeito nenhum. Tá sorridente depois de perder um título. Isso aí é inadmissível, na minha concepção, do que eu imagino. Ontem, inclusive, até divulguei na minha rede social, as pessoas não conhecem a história. O Paulo Henrique, o Flávio vai lembrar que foi lateral do Flamengo nos anos 60, pai do Paulo Henrique, atacante, que depois até veio a ser jogador, técnico, campeão na Copinha 2011 com o Flamengo, na Copa São Paulo, e que morreu em 2017. O pai está vivo, está em dificuldade, eu até compartilhei aqui para as pessoas poderem colaborar, o Pix dele e tudo mais. O Paulo Henrique jogou 436 partidas pelo Flamengo, de 60 a 72. Certa vez foi renovar o contrato, ele falou, assina aqui, põe o que vocês quiserem, eu só não quero ir embora. É outro tempo, mas ó, paixão do cara pelo clube. Quando ele parou de jogar, ele é de Macaé, né? O que ele fez? Fundou uma torcida Flacaé,
Ele alugava ônibus e ia, como torcedor, com a turma, pro Maracanã ver o Flamengo jogar. Olha que coisa. Essa é a minha concepção do que é um ídolo, do que é o cara que respeita o clube, que ama o clube, que joga com paixão. Eu entendo que você sai para outro clube. O Thiago Maia mesmo sempre falou que é Flamengo. Mas ele ficou no momento ruim no clube, estava desgastado, foi para o Internacional, ele é profissional. Perfeito, não é isso, não é essa questão. Não acho que todos devam ser como o Paulo Henrique, isso é uma outra época do futebol. Mas para você ser ídolo mesmo, na minha concepção, você respeita o clube acima de qualquer coisa, cara, que nem uma religião. Aí você vai ser o ídolo. Você tem por aquele clube um respeito, uma admiração, uma relação diferente de alguém que tem alguns comportamentos que a gente não pode concordar com eles. Infelizmente, não. Então, segue a vida, que seja feliz o Gabriel, é um jovem, tem 28 anos, que ele retome seu bom futebol de outras épocas, né? E o Flamengo vai seguir o caminho dele. Agora, tecnicamente, vai fazer a menor falta. A menor falta. Mas a menor falta. Tem vários jogadores ali hoje melhores do que ele. Se ele voltar a jogar bem em outro clube, sorte desse clube, que vai ter que fazer uma aposta muito arriscada, porque é um atleta que deseja um contrato longo, com remuneração elevada, é um direito que ele tem de pedir, sem nenhuma certeza de que ele vai voltar a jogar um bom futebol. Porque a má fase dele não é uma má fase. Eu entendo como um declínio técnico, uma não ampliação do repertório como atleta, como atacante, né? Que a gente não sabe se ele vai conseguir se aproximar daquilo que ele foi em outro momento. E mais, os grandes momentos dele no Flamengo se devem também ao que o Flamengo ofereceu a ele. A oportunidade de ser treinado pelo Jorge Jesus e de jogar ao lado de ótimos jogadores. Ótimos jogadores. Ele sozinho não ia resolver nada, evidentemente. Mas o Flamengo encheu de grandes jogadores, ótimos jogadores, né? O elenco botou ao redor dele e aí o futebol do cara sobressai. Em outros lugares, com outros jogadores, de outro nível, a gente não sabe como é que vai ser. O Cruzeiro também tem um bom elenco, mas está muito longe desse estágio, né? Desse nível que o Flamengo proporcionou a ele de atletas, de companheiros, de um nível muito elevado em determinados momentos. O que proporcionou a ele também a oportunidade que ele aproveitou muito bem, jogando muito bem, merece todo o respeito e a sua história não vai ser apagada. Eu vejo dessa maneira. O Mauro trouxe essa situação, e aí eu vou até perguntar para vocês se vocês lembram, né, de algum jogador que teve uma despedida antes de encerrar a carreira, porque eu não lembro, eu estava tentando lembrar, eu não lembro. Léo Moura no Flamengo. Aí foi pro Grêmio depois, chegou até a negociar com o Vasco. Léo Moura. Verdade, e o Léo Moura nem claro, adoro o Léo Moura, mas não é tão ídolo. Teve um jogo de despedida para ele. Um jogo específico. Vocês lembram de algum outro clube ter feito também em São Paulo, no Sul, Minas, Nordeste? Eu não lembro. Por quê? Porque eu concordo com muita coisa do que o Mauro disse, mas eu só discordo dessa situação. O ídolo tem que ter também postura fora de campo, senão não é ídolo. Eu concordo que o ídolo é muito mais ídolo se tiver a postura fora de campo, como o Zico. Porra, olha o que é o Zico. Não dá pra comparar o Zico com ninguém. Porque o Zico é um gentleman, o Zico é simpático com todo mundo, o Zico é educado com todo mundo, o Zico nunca desrespeitou o Flamengo. Agora, eu não acho que o Gabigol deixa de ser ídolo do Flamengo. Então isso eu acho que eu discordo um pouco do que o Mauro falou. Ele é pit boy, ele tem atos de indisciplina, mas pra mim ele continua sendo muito ídolo. Pô, o cara fez os dois gols. Eu não falei que ele não continua sendo ídolo, ele é ídolo dos Gabizetes. Mas para muitos rubro-negros não é mais. Porque eu não existe opinião comum, tá? Thiago. Não existe opinião única. Para muitos rubro-negros que eu falo, que eu conheço, ele não é mais ídolo. Muita gente que torce pelo Flamengo está por aqui com ele. Muita gente, e muitos são ainda ou Gabizetes ou ainda o veem dessa maneira. Ele destruiu em parte a idolatria. Ele trabalhou por isso. É muito claro. Hoje vai ter gente lá, fica Gabigol e tal, só que eles são fãs incondicionais. E tem gente que hoje nem vai querer o Maracanã por conta disso. Porque quer ver ele longe do Flamengo. Isso é um fato, a gente tem que encarar a realidade. Ele se desgastou com a torcida. Então, mas não existe assim, ele é ídolo, não é ídolo. Para uns ele é, para outros ele não é mais, para outros ele é um cara. É exatamente isso. Eu não falei que ele não é mais ídolo. Para Gabizete ele vai ser da vida inteira. Porque eu não gosto do Gabigol fora de campo. Não gosto. Eu acho o Gabigol marrento. Eu digo até que eu achava que ele não mereceria ser tão ídolo da maior torcida do Brasil, pelo que ele é fora de campo. Eu acho ele arrogante. Eu não acho o Gabigol uma pessoa legal. Agora, como jogador, e aí eu sou flamenguista e eu falo aqui, eu acho que ele vai ser sempre ídolo meu, e aí eu concordo. Pode não ser seu, de alguns amigos. Agora, de muitos flamenguistas pelo que ele fez. Porque, tipo assim, aquela sensação no estádio em Lima. Cara, eu nunca mais vou sentir aquilo. Mas aquele é um gol do Flamengo, Thiago. Você não vai sentir. Então é por isso que eu digo. Mas veja bem, mas não é porque é um gol do Gabriel. Mas não é porque é um gol do Gabriel, é porque é um gol do Flamengo. Por quê? Porque ele às vezes é moleque fora de campo e o Zico não. Mas é porque é um gol do Flamengo. Não é um gol do Gabriel. As pessoas se emocionam e lembram daquilo porque é um gol do Flamengo. Não é um gol do Gabriel. O gol do Gabriel no Cruzeiro, o gol do Gabriel no Santos, é um gol do Flamengo.
É o Mas quem Flamengo. faz os dois O que, gols é o está, Gabriel. o que está ali levando emoção às pessoas é o Flamengo, é a camisa. Ele apenas é o cara que está dentro do campo que fez o gol. É o gol do Flamengo. Eu tenho Mas não é apenas, deixa eu te falar uma Mauro, coisa. ele é o cara que Deixa eu fez te falar os uma dois coisa. gols nos minutos finais, Deixa eu te Mauro. falar uma coisa. Eu tenho na minha casa um quadro, tá? Com 2 fotos. O chute do Gabriel e a bola no gol. Entre as 2 fotos tem um pedaço da rede de Lima, que um amigo meu conseguiu um pedaço da rede e me deu. Esse quadro vai ficar lá até o meu último dia de vida. Estou pouco se lixando se o Gabriel vai fazer gol no Flamengo, vai jogar no Cruzeiro, vai jogar onde for. Porque é o gol do Flamengo, do meu time. E para mim aquilo é importante. Porque foi um momento importante. Mas, Mauro, Para mim, então alegria pro vamos meu lá. filho, se Então meu pai vamos fosse lá. vivo também ia estar eufórico. Na hora do gol eu lembrei pra caramba do meu pai. Então é uma coisa minha. Mas é um gol do Flamengo, do meu clube, do clube pelo qual eu torço desde que eu nasci. Que meu Mauro, pai me mas ensinou. é o que eu Deixa eu tô te terminar, falando. deixa eu terminar. Mauro, Deixa eu mas terminar, se Thiago. você Deixa eu não tem, terminar, mas se Thiago. você não tem um Deixa eu cara- terminar, deixa eu terminar. Mas você não deixa eu terminar. Eu quero terminar o raciocínio. É porque você tá misturando as duas coisas. Não, Aquilo é um gol o que do eu tô Flamengo. falando Não é que o gol do Gabigol... Gabriel. O gol do Gabriel no vai Cruzeiro ser não ídolo interessa pro mesmo sendo rubro-negro. um cara marrento, Acabou. só isso. Acabou. Ele vai ser ídolo, vai ser ídolo. Vai ser ídolo de uma parte da torcida para outra, não. Tem muita gente que cansou dele, cara. O jogador não pode fazer as coisas que ele fez impunemente, achando que todo mundo vai ficar reverenciando a vida inteira. Eu lamento profundamente que seja assim. Seria fantástico que ele construísse a história dele no Flamengo até o final, que ele continuasse, que ele seguisse, jogando no clube, jogando bem. Mas infelizmente não foi assim. Agora, quem foi que no podcast flertar com a torcida adversária? Quem vestiu camisa de outro clube? Quem arrumou uma punição tola? Quem é que mandou beijo pro técnico adversário depois de uma derrota numa final de Copa do Brasil? Não foi o Paulo Henrique, não foi o Zico, não foi o Adílio, não foi o Júlio César, não foi o Zizinho, não foi o Leônidas, não foi o Doval, não foi o Liminha, não foi o Raul Plasma, foi o Gabriel. Ele Mauro, fez isso, não foi o Arrascaeta, não foi o Bruno Henrique, não foi o Gerson, foi ele. E eu tenho propriedade pra falar porque eu critiquei tudo isso. Tudo. Não. Eu critiquei ele vestir a camisa do Corinthians, eu critiquei ele mandar beijo pro Dorival, eu critiquei a festa do Poderoso Chefão. Agora, o que eu falo que pra mim não dá pra colocar de lado, eu entendo tudo isso que você falou da indisciplina dele e eu acho que tirou muito da idolatria. Agora, também tem o gol da final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Tem os 2 gols da final da Libertadores contra o River Plate. Tem o jogo contra o Corinthians na final da Libertadores, da final da Copa do Brasil, que ele cobra o pênalti, podendo acabar o jogo, ele convoca o Maracanã inteiro, que muita gente esquece daquilo. E aquilo muda um pouco do clima da disputa de pênalti. Teve ele sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2019. Teve ele sendo o cara que botou a bola debaixo do braço no Brasileiro de 2020, que ele falou, eu vou resolver. E ele resolveu. O que eu falo é isso. Eu acho que tem que criticar, Como é que alguém sim, consegue a destruir indisciplina. isso tudo, né? Como é que o próprio jogador consegue destruir, depois de tudo que É ele fez, isso. destruir isso tudo? É Mas é impressionante. exatamente isso que eu tô te Agora, falando. por exemplo, eu só acho que não dá posso pra lembrar acabar para a você... idolatria, ele fez muita coisa no Olha campo. só, eu posso lembrar para você que o Nunes fez gol na final do Brasileiro de 80, do Carioca de 81, que era importantíssimo naquele duelo terrível com o Vasco, 3 jogaços, né? Fez gol na final em 82, na final contra o Grêmio em Porto Alegre, fez gol no Mundial de Clubes e outros gols importantes. O Nunes jogou no Botafogo, jogou contra o Flamengo, saiu, voltou, mas o Nunes nunca se desgastou com a torcida do Flamengo. Até hoje ele frequenta a Gávea, é ídolo e sempre vai ser. O João Danado, vai ser sempre assim, identificado com o clube. E por que isso? E por que isso? Porque ele não teve desgaste fora disso. Mauro, Ele não protagonizou infelizmente a gente vai desgaste. precisar encerrar.